Your behavior is unacceptable. Entendeu? Então, Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema e sejam bem-vindos a 2026. Ó, gente, de braços abertos aqui para receber vocês em 2026 o Papo de Cinema, que seja um ano de muitos filmes bons. Os filmes ruins também nos ensinam coisas, mas que sejam mais bons do que ruins, né? Então, assim, o nosso assunto hoje é Baby Girl, um dos grandes lançamentos de janeiro de 2025 nos cinemas brasileiros e que provavelmente vai estar figurando aí em grandes coisas na temporada de premiações. Antes de chamar o meu amigo Robledo Milani aqui para a conversa, eu preciso solicitar, sim, entra ano, sai ano, a gente vai com a mesma coisa, pedir que você dê 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema. Por quê? Porque é rápido, porque é fácil, porque é gratuito e porque nos ajuda demais. A gente vai chegar para mais pessoas. Em 2024 a gente ranqueou muito bem nas plataformas, né? Pegamos aí top 20 Brasil, né, Robledo? Que é uma coisa que a gente ficou meio assim. Então, isso também é graças ao engajamento de vocês, às 5 estrelas que vocês dão, ao compartilhamento. Então, nosso muito obrigado e continuem fazendo. E se você nos vê e nos ouve lá no YouTube, se certifique de que está nos seguindo, porque o YouTube do Papo... Isso aqui é uma promessa. O YouTube do Papo de Cinema em 2025 vai bombar, não só de podcast, mas com muita coisa nova, muita coisa inédita chegando lá no YouTube do Papo de Cinema. Não é mesmo, Robledo? Eu tô mentindo aqui ou tô prometendo uma coisa factível? Não, o Marcelo tá falando aí com toda razão, toda a propriedade. Aliás, a única coisa é que não é mais um próprio podcast, né? É o podcast, o primeiro podcast, nosso primeiro programa de 2025. Então é um prazer estar aqui de novo com vocês, nossos espectadores, nossos colegas, Marcelo, tu que está aqui do lado, o Vitor, que está nos acompanhando, que vai editar esse material aqui. Se você está ouvindo aqui, é porque o dedo do Vitor passou por aqui, gente. Ele que edita nossos programas também. Então, assim, é muito bacana, a gente está começando uma nova temporada. 2024 realmente foi um ano incrível para todos nós. A gente fez, olha, dezenas de podcasts durante todo o ano, muitos parceiros, gente que acreditou, que confiou no nosso trabalho, que apostou. Então tem muitos programas feitos sobre parcerias, sobre projetos, filmes muito badalados, filmes brasileiros, filmes internacionais, festivais, eventos, convidados especiais, ou seja, foi um ano muito rico para nós, uma temporada muito bonita e a gente está muito excitado, muito emocionado em estar começando agora 2025 com tudo que esse ano promete. Vamos falar de Baby Girl, que é iniciando temporada de premiações de 2025, né, um dos principais lançamentos, um filme aí que desde a metade do segundo semestre, né, quando já foi premiado no Festival de Veneza, a gente vai falar sobre isso, mas um filme aí que tem gerado muita expectativa e finalmente agora está chegando aos cinemas brasileiros. E a gente está gravando isso no começo do ano, a gente está gravando isso antes do Oscar fazer as indicações. E se você tá achando assim, eu já ouvi falar de Baby Girl, talvez, porque este possa ser o grande algoz de Ainda Estou Aqui, o nosso filme brasileiro, especialmente no que diz respeito à categoria de melhor atriz. Se nossa Fernandinha Torres for indicada, a grande, né? Dá pra gente dizer isso, né, Robledo? Que a grande rival, ou uma das grandes rivais da Fernandinha, vai ser a Nicole Kidman por Baby Girl. Até porque é isso, né? Ela vem com uma Copa Volpi nas costas, ganhou o prêmio de melhor interpretação feminina no Festival de Veneza, o que é uma chancela e tanto. Então esse pode ser uma pedra no sapato aí para Fernanda Torres no ano, né? Ou seja, a gente já pode ter ranço antes de ver? Não, não pode ter ranço. A gente só pode ter ranço ou gostar depois de ver, gente. Não dá para ter opinião sobre as coisas antes de ver, não. Pessoal, a gente comenta muito, quem nos acompanha já há algum tempo, a gente sabe que a gente fala muito sobre os 3 principais festivais de cinema do mundo, que são, curiosamente, 3 festivais europeus, que é Berlim, Cannes e Veneza, né? Berlim em fevereiro, Cannes em maio, Veneza em setembro. E por que esses festivais são tão importantes? Porque, basicamente, são os grandes eventos que vão desembocar depois na temporada de premiações de final de ano, início de ano do ano seguinte. Então, assim, se nós temos aí filmes como o Dahomey, né, que ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim e é um dos favoritos agora para a categoria tanto de filme estrangeiro como para documentário esse ano, né? Ganhou o Urso de Ouro lá em Berlim. A gente teve o Anora, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes e está despontando, favoritíssimo também para melhor filme, melhor direção para o Sean Baker, melhor atriz para Mickey Madison. Ou seja, tem um filme que também está chegando muito forte na temporada de premiação, que teve a sua primeira exibição em Cannes. O Festival de Veneza teve assim um momento
consagratório, assim, principalmente na disputa de melhor atriz, a gente pode dizer, porque se tem duas, a gente está fazendo um exercício especulatório aqui, né? Mas se a gente tem a Mickey Madison, né, como eu mencionei, do Anora, e a Carla Gascon, né, do Emília Pérez, as duas que saíram de Cannes, as outras três que provavelmente vão fechar essas 5 vagas do Oscar saíram de Veneza, que a gente teve a Angelina Jolie com Maria Callas, a Fernanda Torres, né, nós estamos aqui na torcida, com o Ainda Estou Aqui, e o Baby Girl com a Nicole Kidman. O Marcelo, acho que só não viu o Maria Callas, né, Marcelo? Tu já viu todos os outros 4. Só não viu Maria Callas. Deixando o ufanismo nacionalista de lado, qual das 4 é a tua favorita? Brasil, a Fernandinha, Brasil, deixando de lado, né, o clubismo. O clubismo a gente deixa de lado, mas eu acho que a Fernanda Torres merece tá ali. Os outros trabalhos são trabalhos muito bons, né? O trabalho da Mickey Madison é um trabalho muito físico, e é um trabalho que está numa chave completamente diferente, porque o Anora, de maneira surpreendente, vai se transformando numa comédia muito rasgada, e ela tem um trabalho físico, assim, existe uma exploração muito da nudez parcial, né? Não é nudez total. E ela tem um talento cômico muito interessante. São personagens muito diferentes, mas talvez de todos, a Carla Gascon no Emília Pérez, eu acho que ela está excelente, excelente, e ela ganha força por ser uma atriz que está despontando agora, né? A gente está falando de uma atriz transexual que está ganhando muito destaque, um merecidíssimo destaque, é bom a gente deixar muito claro, mas eu acho que talvez dessas todas que tu mencionou, Robledo, a Nicole Kidman por Baby Girl é aquela em que o filme transparece mais esse desespero de vamos ser um veículo para uma grande atriz num papel supostamente desafiador, se oferecer como a favorita da temporada. A gente vai falar muito do Baby Girl, muito do que o filme apresenta, mas eu acho que de cara a gente pode dizer o seguinte: ele é um veículo para a Nicole Kidman. Ele é um veículo para a Nicole Kidman apresentar um papel que a gente já viu em vários outros filmes. Mas a gente está falando de uma atriz que é uma atriz, né, de primeira prateleira em Hollywood, e que aqui eu já vi muita gente dizendo, Robledo, é um papel muito corajoso. Talvez a gente esteja passando um pouquinho dos limites. Eles nunca viram o Lars von Trier, né, Marcelo? A Nicole já viu o Lars von Trier, já fez Lars von Trier, mas esse povo não conhece Lars von Trier, né? Eu acho que assim, a gente vive um tempo bastante conservador, em que uma atriz que faz um filme que aborda sexo, desejo feminino, aborda temas que são super importantes de serem trazidos à tona. Mas será que a gente mesmo pode considerar o trabalho da Nicole Kidman corajoso simplesmente pelas cenas de sugestão de sexo e pela personagem, que é uma personagem que inclusive manifesta fetiches e coisas assim, que me parecem, Roberto, a gente depois vai abrir um pouco mais essa discussão, mas me parecem que seriam chocantes ou seriam de alguma maneira subversivos lá nos anos 80, que era uma década mais conservadora nos Estados Unidos. Mas assim, eu não diria que o papel da Nicole no Baby Girl é um papel necessariamente corajoso. Tem uma certa questão de paradigma, né? Porque a Nicole Kidman, por mais que se coloque como um símbolo sexual, e ela ainda até hoje ela frequenta esse personagem, a gente tá fazendo, nossa, uma mulher mais velha tendo um relacionamento com um cara mais novo. Gente, 6 meses atrás ela lançou um filme na Netflix em que ela fazia par romântico com o Zac Efron. Ou seja, não é nada novo na carreira da Nicole fazer esse tipo de contexto. Mas se a gente parar para pensar, por um lado, é interessante ver um filme. Porque eu tava pensando, Marcelo, qual é o filme vencedor do Oscar de melhor filme mais antigo que tu lembra? Muita gente talvez mencione e o Vento Levou, sabe? Vamos pegar Casablanca, sabe? Filmes muito antigos. Todos esses filmes, por mais que a mulher seja um personagem importante, o personagem masculino é tanto quanto. Sempre houve um equilíbrio muito forte. Esse ano, curiosamente, a gente, se confirmar essas 5 prováveis indicadas, ao contrário do Marcelo, eu não vi a Nora nem a Emília Pérez, mas eu vi Maria Callas. Então, assim, o Marcelo pode me confirmar, mas são 5 filmes
basicamente calcados na figura feminina, né? Sim, sim. Ainda Estou Aqui, a Fernanda Torres leva o filme nas costas, o Maria Callas, né? A Angelina Jolie a Maria Callas leva o filme nas costas, e o Baby Girl a mesma coisa, a Nicole leva o filme nas costas, o filme é todo focado em cima dela. É também uma questão de uma mulher ver um filme totalmente protagonizado por uma mulher, e uma mulher que tem quase 60 anos, a Nicole, em 2025, vai fazer 58 anos. Então, assim, não é comum isso. Então, e é importante, é bacana a Claro. gente reconhecer e parabenizar esse tipo, que tenham mais mulheres de 58, 60, 62 e 70, sei lá, protagonistas de filmes e contando suas histórias, que, né? Todas as fases da vida são ricas de acontecimentos. Agora, essa personagem, ela transita por dentro de um estereótipo, em nenhum momento se diz a idade da personagem, bastante focar isso, né? E ela, dentro do estereótipo, não é uma mulher de 60 anos, né? Porque ela tem filhas adolescentes, né? Ela diz que está há 19 anos casada com o marido, sabe? Então, assim, ela casou com 40 para ter aquelas duas filhas com 45, sabe? Fica uma questão meio... Não, provavelmente, a personagem provavelmente é mais nova que a atriz, né? Daí eu trago esse questionamento. Então a gente tem que ver também assim, daí volta para essa questão do conservadorismo que tu botaste. É bacana a Nicole estar lá fazendo esse tipo de papel, mas a gente sabe que a Nicole Kidman é uma atriz muito poderosa dentro de Hollywood, né? Ela tem um status quo já conquistado e merecido, com certamente. Só que talvez a personagem coubesse por uma atriz mais nova. Ou talvez o filme tivesse que ter as adaptações para ser condizente com a idade da Nicole, que é a atriz protagonista. Ou seja, tem essa questão do conservadorismo de querer sempre rejuvenescer os seus personagens, né? Os seus intérpretes também. Então, acho que é importante a gente trazer esse questionamento. E tem algumas questões também de meio querer se validar a todo instante. Eu acho que o filme traz isso, né? A Nicole tem muita sugestão de sexo. O filme abre com uma cena de sexo, né? Ela transando. Por mais que ela não mostre quase nada do corpo, né? E os seus pares masculinos, né? O Antônio Bandeiras, que faz o marido, e o Harris Dickinson, que faz esse amante, os dois aparecem, dão menos nudez ainda, ou seja, é um filme muito pudico em até certos aspectos, né? Eu acho que não é, Marcelo? É um filme É, assim que muito sugere, mas muito pouco mostra, né? e assim, até para você que está nos vendo e nos ouvindo, que talvez não tenha assistido ainda ao Baby Girl, em linhas gerais ele vai falar sobre a personagem da Nicole Kidman, a Romy, que é uma alta executiva de uma empresa de tecnologia, de logística, né, que trabalha com automação de logística, com robôs que trabalham em logística. E é uma mulher que se encaixa bem dentro daquele arquétipo da mulher que precisou se endurecer para chegar numa posição que é muito mais masculina do que muito mais atribuída aos homens do que, ou seja, para ser uma alta executiva ela teve que ser muito dura. Ela coube nesse estereótipo, nesse arquétipo, vamos melhor dizendo. E aí, em determinado momento, ela se depara com um estagiário, um cara que é muito não respeita a autoridade dela e que vai propor gradativamente um jogo de inversão de poder, em que ele manda e ela obedece. Então, essa mulher que precisou aprender a mandar dentro de uma sociedade masculina para se valorizar e ser uma CEO, né, uma executiva de muito sucesso, ela começa a sentir prazer ao ser mandada por esse cara que hierarquicamente está muito abaixo dela, mas muito abaixo. Ele acabou de entrar na empresa. E aí, o que tu fala, Robledo, eu acho que é fundamental, antes até da gente fazer a virada para o segundo bloco, e aí entrar mais no filme, que é o fato de que é um filme que, e aí, é claro, os filmes também eles não devem padecer pelo marketing, né? Porque o marketing às vezes vende muito mais do que lembrando, gente, os trailers são peças de marketing, não tem nada a ver artisticamente com o filme e tudo mais. Mas o fato é que se vende um filme com uma voltagem erótica muito mais intensa do que necessariamente a gente vai ver. A gente vai ver um filme em que a diretora, a Halina Hajji, ela tá muito, ela fica meio que hesitante entre mostrar esse desejo, que é um desejo desviante de uma ideia tradicional, e falar sobre o sexo como uma engrenagem dentro de uma estrutura de poder. O filme fica sempre muito hesitante em tudo isso. Então, assim, as cenas de sexo são intensas? Não tanto. Elas são muito mais sugestivas. A gente encontra cenas de sexo muito mais intensas em softcores, né, em soft porns,
como Atração Fatal, como os filmes do Adrian Lyne dos anos 80 e dos anos 90. Aliás, filmes esses que a diretora certamente faz uma referência em vários momentos de Baby Girl. Mas nessa questão da voltagem sexual, o filme deixa bastante a desejar, né? Para mim, o que mais me incomodou, assim, em relação ao filme, e o filme tem muitos méritos, tá? Vamos deixar claro isso. Claro, a gente gostou do filme, né? Vamos deixar É. claro isso, a gente gostou do filme. Exatamente, eu acho que a Nicole tá numa atuação, a gente começou falando de questão de Oscar e tal, eu acho que se de fato ela for indicada, é merecidíssima essa indicação, ela é uma atriz muito competente, a gente sabe disso, e ela carrega o filme nas costas. Se tu fica do início ao fim do filme atento para os desdobramentos do que vai acontecer, é por causa dela. Sabe? Então, assim, ela realmente está bem no filme, mas o filme tem problemas, e eu acho que muito está na conta do roteiro e da direção, na maneira como a Halina conduz esse personagem, porque é tudo muito imediato, há uma relação de causa e consequência muito próxima no filme, sabe? Não se trabalha o aprofundamento da questão. A gente falou tem uma personagem que em certo momento vai confrontar uma outra mulher, que vai confrontar a personagem da Nicole, e é um confronto de duas mulheres, e poderia se transformar num embate por poder, né? Porque ambas estão disputando o espaço dentro da empresa, e vira um discurso tão chavão, tão pré-fabricado, e tão pronto que tu pensa, cara, esse é um ponto que pode dar uma virada no filme. E não, simplesmente é jogado de lado, tem o registro e ponto, vamos seguir adiante. Ou seja, tem o personagem, tu vê, a gente tem a personagem da Nicole e do Harris, né? Esses dois atores. O Harris Dickinson, para quem não lembra, ele teve há pouco tempo no Garra de Ferro, com o Zac Efron, inclusive, que eu mencionei do outro filme. Teve no Triângulo da Tristeza. Né? Ganhador de Palma de Ouro em Cannes, né? Ou seja, é um cara que está super em ascensão no momento, mas são dois personagens muito anglo-saxões, sabe? É difícil, eu acho, com um espectador brasileiro se relacionar com esse tipo de beleza e de estética até que eles propõem, que são pessoas muito loiras, quase ruivas, né? A Nicole ruiva, aquela coisa A Nicole tem uma hora que ela cai na água, o cabelo dela fica ruivo, inclusive. Então, assim, o filme é muito imediatista em certos pontos, e por isso que fica um gosto meio agridoce no resultado final. Vamos agora fazer um intervalo. Você fica com uma mensagem super importante. Daqui a pouco a gente está de volta para continuar falando sobre Baby Girl. Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Agora, nós falamos lá, passamos o primeiro bloco fazendo algumas ressalvas, mas o filme, como o Robledo também disse no primeiro bloco, tem alguns momentos muito bons, né, Robledo? Tem algumas pontuações muito interessantes. Eu acho que o grande problema do Baby Girl é o fato de ele te propor ideias e circunstâncias que têm muito potencial, mas acabar não explorando isso muito. Por exemplo, só deixa justamente nisso que tu tá pegando. O filme me pegou muito, captou minha atenção muito pelo começo, por exemplo. Sim. Como eu falei, o filme abre numa cena de sexo. E a Nicole tá muito entregue, né? Essa personagem, a Romy, tá muito entregue nas mãos do Jacob, o seu marido. Estão os dois na cama, estão transando, e ela tá muito entregue. Tu vê, assim, é uma cena muito linda de um casal que provavelmente, né, não são pessoas... Principalmente quando tu vê o Bandeiras já com sua barba bem branca e tal, assim, tu vê assim, é um casal que já resistiu ao teste do tempo, né? E ainda transando com uma vida sexual ativa, tudo isso é muito bacana. Só que logo em seguida, ele adormece, ela sai da cama, vai até o escritório, abre o computador, põe um vídeo pornô e começa a se masturbar. Daí tu fica pensando, olha a complexidade desse personagem, né? Será que ela é uma ninfomaníaca que acabou de transar, mas precisa de mais?
né? Será que o marido não é o bastante para ela? Ou será que, por um outro lado, ela estava só fingindo, e na verdade não é uma questão de ninfo, mas ela é uma mentirosa que leva uma vida de fachada, e quando na verdade ela só às escondidas ela tem que procurar outra coisa. Ou seja, já gera uma complexidade muito de partida, isso é muito bacana. Não, e é isso, né, Robledo? Porque é isso. Se a gente levar em consideração que o filme começa com um orgasmo falso e termina com um orgasmo verdadeiro, né? Verdadeiro também dentro de algumas aspas muito grandes. Imagina essa mulher que que esconde do marido que não tem um orgasmo com ele para manter a harmonia do casamento. Então, assim, eu também no começo eu disse, cara, essa personagem tem muita coisa ali, tem muita camada, tem muito pano para manga. O personagem do Bandeiras eu acho interessante também. Porque o personagem do Bandeiras é aquele cara muito legal. O personagem do Bandeiras é muito. O personagem do Bandeiras, eles estão casados há quase 20 anos, e isso tu falou, eu acho interessantíssimo. Eles têm uma vida sexual ativa, ele procura ela procura ele, tem tudo isso. Só que o Bandeiras tem um momento, e aí é um micro spoiler, ele tem um momento em que ele vai revelar a verdade por trás de toda essa fachada. Aí eu pensei, o filme voltou a me capturar, porque é o momento de revelar toda essa toxicidade que esses caras escondem a partir dessa membrana de ser um bom moço e tudo mais. E aí, o personagem é como se ele desse um grito, uma catarse, e isso simplesmente não vai para frente. O que é muito frustrante, né, naquele momento. O próprio personagem... Eu acho que, falando do Bandeiras, eu acho que tem dois momentos específicos. Tu cita um... eu acho que é um momento quando ela revela a verdade, que tu tá te referindo, quando ela estão os dois, é isso? Sim. Tem um momento que ela tira a máscara, ela se esforça para tirar a máscara, ela não tira por completo, que tu já vai saber mais adiante que essa mulher realmente ela precisa desta farsa para poder sobreviver e para poder lutar, então ela tem uma máscara sempre, ela usa essa máscara o tempo todo, e se ela tira a máscara é só uma parte da máscara, ela não consegue tirar por completo, mas ela faz um esforço no sentido de se revelar por completo para ele, e mesmo isso já é o bastante para ele repudiá-la e afastá-la. Então se tu traz a questão da fetichização, né, o filme trata muito essa questão de trazer o fetiche como parte do teu ser, só que tu vê um pouco assim, o quanto ela é condenada por lidar com esse fetiche, né? Certa, ela tem que abrir mão de tudo para poder manter os seus fetiches? Até que ponto isso? O próprio amante traz muito isso, né? Ele questiona ela em mais um momento, né? Tu tá nessa comigo por tesão, por sexo, por exemplo, ou pelo medo de perder tudo? É isso que te excita? Né? Ele provoca ela nesse sentido. Então, assim, tem essas nuances que eu acho interessantes no filme. Pena que em outros tantos momentos o filme se contradiga e parta por soluções mais fáceis. Até esse próprio personagem tem um momento em que ele fala, né? Se você está comigo porque isso vai colocar em risco, eu não me sinto confortável. Demonstrando até uma inocência dentro de um jogo erótico, que é um jogo... Eu vou falar uma coisa aqui, Roberto, não sei se... Baby Girl é legal, tem momentos muito bacanas, mas ele é uma professora de piano para baixinhos, só para baixinhos, né? Porque eu lembrei da professora de piano, o filme do Michael Haneke, protagonizado pela Isabelle Huppert, que é um filme que vai falar sobre isso, né? Sobre um jogo sexual muito intenso, em que culpa, em que vergonha, em que essas coisas vão estar todas ali meio misturadas e meio confundidas, só que é um filme que aborda de uma maneira muito adulta essa questão da sexualidade. Aqui a gente até tem eu acho que tem uns movimentos interessantes, quando a gente pensa, por exemplo, nesses filmes, nesses softcores, que claramente a Halina se inspira para fazer o Baby Girl, eu penso no Infidelidade, do Adrian Lyne, que ele parte de uma ideia junto lá com a Atração Fatal, que é o seguinte, que era meio que uma tendência no fim dos anos 80 e começo dos anos 90 do cinema norte-americano, que é o seguinte, tem um casal, uma família tradicional, muito bonita e tudo mais. Entra um terceiro elemento que apimenta tudo, né, que vai fazer o homem enxergar que ele estava sendo negligente e a mulher reviveu um lado tesudo. Só que no fim das contas, esse amante sempre acabava se dando mal, ou sendo assassinado, ou sendo preso, como uma forma de mostrar que, no fim das contas, a família tradicional precisa ser mantida. A Halina toma um caminho diferente aqui, e isso eu acho interessante, porque esse personagem não é punido por ser um terceiro elemento. Só que mesmo assim eu fiquei com a sensação, Robledo, em vários momentos que a gente estava vendo um filme com um discurso de 2024, mas com uma roupagem, com uma abordagem de 1980, de 1990, especialmente nessa questão da sexualidade, como... nada do que eles... Gente, olha só, nada do que eles fazem ali vai chocar alguém que tem mais de 18 anos.
Mas, Marcelo, eu acho que talvez seja o contrário que tu tá falando. Daí eu vou para um outro lado agora. Vamos nos contradizer, Brasil, é pra isso que serve o podcast. Porque nos anos 80, 90, o cinema era muito mais ousado do que hoje em dia. Talvez seja isso. Sim, né? é verdade, é verdade. A Nicole Kidman ganhou o prêmio, né? Tu falaste, a Copa Volpi de melhor atriz no Festival de Veneza, por esse filme. E a presidente do júri no Festival de Veneza do ano passado era Isabelle Huppert, justamente a protagonista da Professora de Piano. E foi quando saiu a notícia, foi o anúncio dos vencedores, porque estava-se muito na torcida que a Fernanda Torres ganhasse o prêmio de melhor atriz, né? E claro, tinha Angelina Jolie fazendo Maria Callas, um ícone, né, e tal, também era uma aposta meio óbvia, mas não, foram para um outro lado e foram Baby Girl, mas daí pensaram, tá, mas por que Baby Girl? Daí quando você vê a história, que tem esse jogo de tensões sexuais e fetiches, tudo pensaram, é coisa da Isabelle Huppert, né, que construiu uma carreira fazendo personagens assim. Então eu disse, a Isabelle Huppert é que decidiu o prêmio de melhor atriz. Gente, e daí ao mesmo tempo tem muitos fóruns na internet, muita gente comentando em matérias, especialistas e tal, dizendo, assim como ela ganhou o Veneza por causa da Huppert, ela chega prejudicada no Oscar porque o filme pode ser ousado demais para os padrões da academia. Gente, a própria Huppert foi indicada ao Oscar por um filme que é muito mais ousado sexualmente do que Baby Girl, que é o L, do Verhoeven. Porra! Sabe? Então, assim, tem comparação, Marcelo, o que aquela mulher do L faz com o que a Nicole faz em Baby Girl? A Huppert garantiu essa indicação fazendo uma mulher muito mais aberta ao fetiche e a se entregar aos desejos e ao extremo do fetiche. E assumir as consequências dessa entrega, né? O que a personagem da Nicole não está disposta. Quando ela corre o risco, ela entra em pânico, quando ela eu vou falar. Ele nem diz que vai falar, denunciar o que está acontecendo. Spoiler, gente, você sabe que segundo bloco que tem spoiler. O máximo que ele diz é que ele vai falar um pedido de transferência. E daí ela começa a imaginar que se tu pedir transferência, alguém vai perguntar por que tu quer essa transferência, e talvez alguém questione e tal, e podem chegar, isso me prejudicar. Ou seja, é muito colateral o efeito até chegar, né? E isso já é o suficiente para entrar em pânico e começar a ver fantasma de todos os lados e tal. Ou seja, ela não assume da maneira como a Huppert assumia em L, e foi lá e foi indicada e ganhou vários prêmios e tal. Ou seja, eu acho que o Baby Girl é bem cara de academia mesmo, aquilo bem cara de cinema norte-americano, Hollywood, de que parece muito mais ousado do que de fato é, por mais que eu volte a afirmar. A Nicole tá muito competente no filme, merece essa indicação se sair. Agora, ganhar, gente, já é um pouquinho demais. É, um pouquinho demais. E tem outras coisas que é isso. Agora eu lembrei... Outra coisa que a diretora podia ter explorado muito mais é o fato de que a gente tem uma personagem ali, que é uma personagem bem coadjuvante, que aparece muito de vez em quando, mas que tem uma cena forte no filme em que ela deixa muito claro para Nicole que ela prefere viver numa mentira, mas uma mentira que possa inspirar outras mulheres. Que nós precisamos de um ícone e eu vou fazer de tudo, inclusive virar as costas para a verdade, para que você permaneça como um ícone inspirador, né? Desde que, claro, eu também tenha as minhas vitórias pessoais, as minhas, né, as minhas vantagens empresariais e tudo mais. É uma ideia, né, que poderia ser muito elaborada, né? Aí eu viajando aqui, vamos lá para o John Ford, o homem que matou o Facínora, né? O que é melhor para manter a harmonia de uma sociedade, uma mentira ou uma verdade? O Batman, o Cavaleiro das Trevas. O fim do Batman. Olha só, vamos criar uma mentira para sustentar essa sociedade é baseada em mentiras. Só que a diretora não é capaz, e eu acho que isso muito porque ela está enfeitiçada pela possibilidade de levar a Nicole Kidman ao Oscar, a premiações. Eu acho que o filme é muito subordinado a esse tour de force, francês agora, caralho, da Nicole Kidman, e ela não expande esse olhar para ver essas coisas que estão ali, que ela mesma propôs pra gente, mas que ela não desenvolveu, né? Eu vejo que o filme inteiro seria um outro filme, né? Se a gente partisse do confronto dessas duas mulheres e da possibilidade de manter ou não esta mentira, seria um outro filme. As coisas iriam muito mais além. Então, assim, não é o interesse, ela não está interessada, ela não está disposta a percorrer a Halina, a percorrer esse caminho, e ela quer mais brincar com essa suposta ousadia
dessa personagem, dessa protagonista, dessa mulher muito poderosa, uma mulher que se fez por conta própria, basicamente, que certamente engoliu muitos sapos na carreira e chegou a um ponto em que ela pode enfiar os sapos goela abaixo, né? E que ao mesmo tempo brinca com essa questão, né, do clichê, né, do tipo, a poderosa que entre quatro paredes gosta de ser humilhada, e ela chega... Só que daí tu pensa, isso que me bate, porque tu chega a essa conclusão, porque fica meio óbvio, né, a relação e tal, dela se sujeitar a vir engatinhando e beber leite de um pratinho que tá no chão, diante do estagiário que tá ali meio que dando ordens para ela, numa tensão sexual entre eles e tal. Só que ela precisa, seriamente, certo momento, olhar para a câmera e dizer: se eu quiser ser humilhada, eu pago por isso. Sabe? Não precisa, gente. Tem coisas que já estão expostas, já estão explícitas. You have 7 minutes. So, how did it start? I see myself as a... Power-hungry personality? You think that's what I am? I think you like to be told what to do. Sorry, I didn't mean to... A gente quer saber de você. Você que está nos vendo e nos ouvindo, o que você achou de Baby Girl? Se você não viu ainda, qual é a sua expectativa? Você vai torcer para Nicole Kidman? Você vai torcer para Fernandinha? Conta tudo isso pra gente no seu agregador favorito, no YouTube também. Você pode comentar, a gente gosta muito de ler, né? Na medida do possível, uma hora a gente vai fazer um programa especial comentando os comentários, né? Para dar essa moral para você, que dá essa moral pra gente. Aliás, falando em dar moral, compartilhe esse episódio com aquele grupo de amigos cinéfilos com o qual você gosta de trocar uma ideia sobre cinema. Dê 5 estrelas pro Papo de Cinema lá no YouTube. Curta, comente, compartilha. Vocês sabem que isso tudo ajuda no engajamento e nos auxilia demais. Robledo, um prazerzaço estar contigo neste primeiro de muitos programas de 2025 e vamos que vamos. Vamos que vamos com Baby Girl, com cinema brasileiro, com temporada de premiações, festivais. 2025 promete, é muito bom estar aqui de volta e seguimos, né? Papo de Cinema e vocês. Obrigado, pessoal, por estar do nosso lado todo esse tempo. Um grande abraço a todos e até a próxima.